Mas assim, no final das contas, qual carro que não dá custo? Todo carro dá custo. Sim. Então, independente do que você vai ter... como você fugir de um carro do IPVA? Tem um carro de mais de 20 anos. Tem um carro de mais de 20 anos, você vai ter outras preocupações. O carro vai quebrar várias vezes, peças e tudo mais. Então, assim, não tem como fugir. Se você quer andar de carro, você vai ter isso. Se você mora em São Paulo, igual meu sócio, Marcelo, ele tá andando bastante de Uber. É possível, né? Ou tá alugando carro. Custa menos, né, do que você manter um carro desse. Faz sentido para quem tá aqui. Agora, pô, com filho no interior, com distâncias longas, pô, não tenho nem como cogitar em ter essa possibilidade aí de depender de Turbi, de depender de Uber e tal. E aí, né, baseado em tudo isso, eu começo a pesquisar, refletir, entender. Aí, deixa eu voltar aqui nos pensamentos antigos que eu já tinha quando eu estava fazendo os comerciais lá da BYD. Fiz vários. E aí comecei a entender sobre carros elétricos por conta desses comerciais que eu estava fazendo. E aí comecei, será que é o momento agora? Há 2 anos atrás, não era o momento, baseado em tudo que eu estava vivendo. E meu vizinho comprou um BYD, só que é um Mini Dolphin. E, cara, ele, feliz da vida, já falou, vem andar no carro para você ver como que é. Mano, o carro é sensacional. Não é um carro potente, não é um carro para minha família, porque é um Mini. Mas, assim, é um carro maravilhoso. E aí eu comecei a resgatar as ideias do carro elétrico, né? Você sabe, eu já trouxe aqui uns especialistas para falar sobre isso. E aí, eu vou até colocar aqui algum momento importante, que quando estava nesse pensamento de carro elétrico, eu trouxe aqui o César Unhani, especialista, né, piloto de teste do Auto Sport. E aí eu falei sobre negacionismo de carro elétrico com ele e ele ficou bravo. Olha aí o que ele falou. Então o que acontece? Eu não sou um negacionista. A discussão é veículo elétrico com as tecnologias que temos hoje, ele é uma solução parcial de mobilidade. É impossível chegar em 2030 com todo mundo 100% elétrico, com a tecnologia que nós temos hoje. Não tem como. Especificamente a tecnologia das baterias? Baterias usando a rede. Aí você tem as baterias, usar a rede e a falta de infraestrutura. Se eu estivesse equivocado no alerta que eu dei, as montadoras e países não tinham recuado. Eu não vejo nenhum desses caras que me chamam de negacionista dizer assim, parabéns, Cezão. Sabe o que eles falam para mim? Tá feliz porque você acertou? Como é que você vai falar com um jumento desse? Sério que os caras falam isso? Por quê? Porque o cara ele já não tá mais afim de discutir o assunto. Ele não tá afim de evoluir. Ele tá afim de estar certo. Sim. Ele trata carro elétrico como se fosse time de futebol. Virou uma briga de torcida. Né? Por quê? Mas quem começou essa briga de torcida? Não foram os petroleiros. Não foram o pessoal do combustão. Quem começou essa briga foi o próprio pessoal do carro elétrico. Por quê? Porque quando você diz que em 2030 você vai acabar com o motor a combustão, você está dizendo o quê? Acabou. É o que temos para hoje. Você chegou lá e disse que tinha a solução. Só que você está me apresentando uma solução que ela é possível por uma minoria. Em contrapartida a isso, eu trouxe também, né, um especialista aqui, o Matheus, da Electricar. O cara só fala disso, tem um canal aí, já passou de 100 mil inscritos, e ele deu uma outra opinião que aí serve também para você botar na balança aí sobre uma possível decisão. Porque dessa vez a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca existiu. Assim, eu já vi vários trechos do César, até a gente disputou uma Copa Peugeot de carro elétrico uma vez. Ah, é? Lá em 2023 também. Legal. Ele ganhou a Copa. E ganhou uma miniatura lá, acho que era híbrida. E daí, assim, mudou muito, né? Porque ali em 1900, que são os relatos dos primeiros elétricos, inclusive o primeiro carro da Porsche foi um carro elétrico, depois foi um carro híbrido, tá lá no museu da Porsche, visitei ano passado. A gente não tinha essa tecnologia de baterias atuais, né? A gente não tinha uma bateria que funciona no teu notebook, funciona num fone sem fio, funciona no relógio. Nada disso existia. Você não conseguia ter essa densidade energética de você armazenar uma quantidade boa de energia. Um carro de 400 km de autonomia, então, era possível.
E ao longo do tempo, a gente também teve muitas mudanças, né? Se você pegar do início dos carros, aquela coisa de Fordismo, né? Henry Ford, o combustível foi muito mais barato. Sim. A preocupação com emissões também foi muito diferente. Então, muita coisa foi contra uma eletrificação, porque a gente não tinha tecnologia na época. E até no final dos anos, agora dos anos 90, a GM, né, a Chevrolet, lançou o EV1, que foi um carro feito leasing ali na Califórnia. E muita gente amava o carro, adorava o carro. Só que no movimento meio para segurar essa eletrificação, o próprio mercado não deu incentivo a ele. E hoje mudou muito, porque hoje a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca a gente teve antes, né? As baterias caíram 90% de preço nos últimos 15 anos, ou seja, é muito mais viável você ter uma eletrificação nesse aspecto, ao mesmo tempo que elas podem guardar muito mais energia, né? Se você pegar 2011, 2012, a Nissan apresentou o primeiro Leaf. Com a bateria do mesmo peso das baterias atuais, o carro fazia 100 km de autonomia. Hoje, modelos com mesmo tamanho, né, ali o tamanho de comprimento e tal de bateria, fazem 400. Então essa é uma mudança muito significativa que faz com que o carro elétrico ele não deixe mais de ser realidade. Outro aspecto que o carro elétrico não vai morrer mesmo é porque se você pegar vendas em mercado chinês, Europa, Estados Unidos, a gente já está falando em quase 10 milhões de carros 100% elétricos vendidos só ano passado. Nunca teve esse tamanho. Nunca houve um mercado de elétricos tão grande. Então isso faz com que a tecnologia já tenha se consolidado. E por fim, a eletrificação, o elétrico e o híbrido plug-in, em que aqui vale uma menção que o híbrido plug-in também acaba tendo uma bateria de carro elétrico. Hoje um GWM Haval tem a bateria do tamanho da bateria de um Dolphin Mini praticamente. Então é um carro elétrico só que com motor a gasolina. Uhum. A gente tem um detalhe de que os chineses têm a eletrificação como a sua bola da vez. Então o maior mercado de carros do mundo, o mercado que mais produz, o mercado que é praticamente a soma do mercado americano, né, e do mercado da Europa, está olhando muito para a eletrificação com um carro elétrico ou com um carro híbrido que quase tem bateria de carro elétrico. Uhum. Então já não tem mais como a gente olhar para um mercado sem elétricos. Estou te dizendo que a gente vai ter uma eletrificação total do mundo em tantos anos. Não é isso. Mas o ponto é, a eletrificação já é um movimento que a gente não vai conseguir mais parar. Então, assim, no momento que eu estou vivendo, morando numa casa, que é possível instalar facilmente todo o sistema de elétrico, tendo a possibilidade de colocar também as placas para ter um consumo menor. Como eu falei, o meu vizinho, cara, ele não consome quase nada na casa dele quando ele carrega lá, e no trabalho, né, que ele vem para São Paulo todos os dias, ele deixa carregando. Então ele falou assim, cara, nesse último ano eu devo ter economizado aí próximo de uns 20 mil reais. Caramba, de gasolina, né? Não só outros. De também. combustível, não, de outras coisas, de manutenção, que é uma manutenção muito menor. Vou colocar na imagem também o comparativo da quantidade de peças que tem num carro a combustão e num carro elétrico. Num carro a combustão, um motor deve ter facilmente aí acima de 300, 500 peças, dependendo do carro. O motor turbo, né? Tem toda a engenharia ali do turbo. E você pega no elétrico, se tiver umas 20 peças, é muito. Entendi. Então, assim, é muito diferente. Se você olhar a lógica, é uma quantidade muito menor de peças para quebrar. Só que aí a galera fala assim, mas quando der problema na bateria e tal... Tem toda uma lógica que é de se entender. Sim. Mas você vai pegar um carro elétrico, você vai comprar provavelmente novo ou na garantia ainda. Então o carro ele vai ter pelo menos aí uns 5 anos de garantia. Eu fui nesse final de semana na Geely. É um carro chinês que está há muitos anos lá na China, faz sucesso. Se eu não me engano, ele é do mesmo grupo da Volvo. E o carro absurdo, cara. E é um carro ponto de partida, a partir dos 119 mil. Um carro que tem um torque bom, um acabamento absurdo. É um painel sensacional. Pode deixar umas fotos, talvez. Coloca aí a foto dele também. Cara, um ar-condicionado que atende perfeitamente quem está no banco de trás também. A minha preocupação sempre, né, de se serve ou não para a família. Ele é um carro não muito grande, mas com entre-eixos grande e, consequentemente, o espaço atrás é absurdo para as meninas. Elas foram super confortáveis lá. Então, e assim, a gente está falando de um carro de 119 mil que, o acabamento interno nele dava pau na Audi. Caramba. Então, assim,
Aí você pensa, pô, os chineses chegaram fortes. Será que já é o momento? Vou para cima? Uhum. Não vou? Você que já foi aí para cima, me diz o que você acha. Nesse dia que eu tava lá na Geely, eu tava ouvindo a conversa de dois caras, né? Eu tenho essa questão de ficar observando as pessoas. Enquanto eu esperava para fazer o test drive, eu tava ali vendo as especificações do carro, num totem que tinha lá. E aí tava um que tava com receio, os mesmos receios que eu tenho, e outro que já tava indo por terceiro, que já tinha comprado. Caramba, E que estava olha esperando só. lá para o cadastro e tudo mais. Então ele falou, já estou no meu terceiro carro elétrico. Cara, é sensacional. Pode pegar de olhos fechados e tal. Então, se você não depende de grandes distâncias, o cara que fala assim, eu viajo, a cada mês eu vou para Bahia. Esquece. Você ainda vai depender de toda a infraestrutura e tal. Mas eu estou muito propício a correr mais atrás disso, né? De ouvir o comentário de vocês também, que já tem e que possa colaborar comigo, e até de fazer mais test drives. Test drives. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre esse incidente aí, sobre como tudo aconteceu e também sobre carros elétricos, sobre esses novos pensamentos que eu tô tendo dessa possível troca. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!